Bom, meus queridos, meus amados irmãos, bom, nós falamos nos últimos dois vídeos sobre sistema digestório e sobre sistema respiratório, certo? Bom, e agora, olhando para o conteúdo da prova, só ficou restando um sistema, que é o sistema cardiovascular, certo? Na verdade, na prova serão abordados também os sistemas linfáticos, tá? Também há o sistema linfático, mas vocês verão que é um sistema bem pequeno, e o sistema circulatório, que são ramificações do sistema cardiovascular. Mas não se preocupem, nós iremos abordar tudo isso com bastante calma, tranquilidade e sabedoria, tá? Antes de começar a falar sobre o sistema cardiovascular, eu queria primeiramente pedir a Deus a graça de que Ele esteja conosco nesse momento de estudos, né? Que Ele possa nos inspirar, que Ele possa estar conosco, estar ao nosso lado, como Ele sempre está. Que Ele possa habitar no nosso coração, habitar na nossa alma, para que possamos refletir a sua grandeza, refletir a sua graça, refletir o seu amor, né, aos nossos irmãos, por meio do estudo. E que Ele nos conceda a resiliência, a resistência, a resignação, não, na verdade, a perseverança, melhor dizendo, perante as dificuldades, perante as complicações, para que possamos agir da melhor maneira, fazer as coisas corretamente e buscar sempre estar com Ele. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, o sistema cardiovascular, a gente tem que compreender, antes de falar do sistema cardiovascular, tem duas coisas que eu queria falar com vocês. Tá? É trazer alguns conceitos iniciais sobre o sistema circulatório do corpo humano. Porque o sistema cardiovascular ele é regido por uma circulação sanguínea, certo? E a gente vai compreender isso bem. Então vamos trazer primeiro os conceitos básicos, iniciais, introdutórios sobre algo, para depois galgarmos um melhor conhecimento sobre o sistema cardiovascular. Bom, então vamos lá. Nos animais, a distribuição de substâncias é realizada pelo sistema sanguíneo e linfático. Então, você tem a distribuição dessas substâncias, dos hormônios e etc., pelo sangue e pelos hormônios linfáticos, né? Pelo sistema linfático. E a circulação pode ocorrer em um sistema aberto, no qual o sangue bombeado sai dos vasos e se dirige diretamente a espaços lacunares, então onde há faltando, né? Ou em sistemas fechados, em que as células sanguíneas não saem da rede de artérias e veias, ficando restrita a vasos. Então é como se o sangue não ficasse por aí no corpo humano, sabe? Eu sei que eu estou usando uma palavra muito informalizada, mas é basicamente isso. É como se o sangue não ficasse espalhado pelo corpo humano, mas ficasse contido em artérias e veias, se restringindo aos vasos, tá? Então, sistema circulatório fechado é o sistema circulatório do ser humano, tá? Então, o sistema circulatório do ser humano, ele as células do sangue, elas não saem das artérias e das veias, e elas se restringem aos vasos sanguíneos, aos vasos condutores do sangue, sabe? Percebam que o sistema circulatório sanguíneo ele é formado pelo coração. E o que é o coração? O coração é uma bomba de circulação sanguínea ligada ao sistema nervoso. Então, por exemplo, quer um exemplo que o coração é ligado ao sistema nervoso? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Em situações de estresse, o coração bombeia mais sangue. O coração se entra em maior estado de estresse, estado de bombeamento. E ele começa a bombear mais sangue. Por quê? Porque o corpo precisa de mais força. Então, isso aqui é estritamente ligado com questões psicológicas, por exemplo, tá? E por uma rede de vasos sanguíneos distribuídos por todo o corpo. Tais vasos podem ser classificados em. Então, você tem os vasos sanguíneos, que vão fazer a distribuição do sangue por todo o corpo.
podem ser artérias ou arteríolas, que transportam o sangue do coração para o corpo, ou as veias e vênulas, que são as vias de retorno do sangue para o coração. Né? Então, as artérias saem do coração-corpo e as veias corpo-coração. Mais ou menos isso, tá? Então, de novo, artérias coração-corpo, veias corpo-coração. Mais ou menos isso, numa linguagem extremamente simples e objetiva. Tá bom? E tem também os capilares. Os capilares, eles realizam a junção ao nível dos tecidos, permitindo que o sangue circule próximo às células. Então, os capilares, a gente vai falar um pouco mais sobre eles, são estruturas que vão permitir justamente essa junção do sangue aos tecidos. Bom, aprofundando um pouco mais os nossos conhecimentos sobre artérias e veias, elas são, essas artérias e essas veias, elas são constituídas por 3 camadas, que são conhecidas como túnicas. Tá? Não consigo compreender o que eu escrevi muito bem aqui. Ai, meu pai. Mas são túnicas. A túnica média ou intermediária, ela é formada por uma musculatura lisa e é mais desenvolvida nas artérias do que nas veias. Tá? Então, do coração-corpo, corpo-coração. Permitindo que a pressão do fluxo arterial, ou seja, do sangue oxigenado, seja maior que a do venoso, que é a do sangue rico em CO2. Veja, isso é importante. Qual é a diferença entre o sangue arterial, o sangue que sai das artérias, e o sangue das veias, o sangue venoso? O sangue das artérias ele é rico em oxigênio, ele é um sangue oxigenado. Por quê? Porque ele vai direto, ele é aquele ar que a gente inspira, vai para o pulmão, para os alvéolos e já vai direto para o coração. O sangue das veias, ele já está no corpo há um bom tempo, ele está no coração há um bom tempo, já foi para o corpo e está voltando para o coração. No nosso corpo como um todo, é muito rico a presença de CO2. Então é um sangue rico em CO2, em carbono. Então, a ideia de sangue arterial é um sangue rico em oxigênio, em O2, e o sangue venoso é um sangue rico em carbono. Eu não esqueci, eu acho que é dióxido de carbono, se eu não me engano, que é o CO2. Posso estar errado, mas mais ou menos isso. Nas veias, a pressão é um pouco mais baixa, porque para transportar o sangue de volta ao coração, algo que muitas vezes acontece contra a gravidade. Então, elas necessitam do auxílio de músculos vizinhos e de válvulas. São estruturas que suportam colunas de sangue sobre si mesmas, que impedem o refluxo sanguíneo. Então, o sangue ele não faz assim, ele vai e volta, sabe? O sangue ele vai, só que ele vai, óbvio, do coração para o corpo, a pressão é mais alta, porque a gravidade, né, joga ele diretamente. Só que do corpo para o coração é um pouco mais. A pressão tem que ser mais baixa para que, o sangue consiga chegar até o coração por meio de, por exemplo, de válvulas, de músculos e etc. Por exemplo, a panturrilha. Né? A panturrilha ela é tida como um segundo coração, do tanto que é importante no quesito de circulação do sangue. Porque ela meio que faz esse impulso, esse pulso para que o sangue que está no corpo volte para o coração, certo? Bom, os capilares eles são estruturas com paredes finas e repletas de pequenas aberturas, que recebem o nome de fenestras, se eu não estou enganado, tá? Posicionados entre as arteríolas e as vênulas, que as arteríolas coração-corpo e as vênulas corpo-coração, são posicionados entre essas duas vias, os capilares possibilitam a passagem de substâncias em difusão entre o sangue e os alvéolos, e entre os líquidos intersticiais, mantendo as células sanguíneas no interior de um sistema fechado. Então o capilar ele vai fazer essa proteção do sangue circulatório, o sangue em circulação fechada, certo? Então beleza, agora que a gente já sabe alguns conceitos básicos sobre o coração e sobre sistemas, o sistema circulatório, agora a gente vai entrar em coração e circulação do coração mesmo, que é o sistema cardiovascular, tá bom? Veja, o coração ele tem um trabalho incessante, constante. Ele bombeia sangue a todo momento no ritmo das nossas necessidades corporais. Então, se eu estou sentado aqui fazendo uma aula para vocês, uma aula, né, uma explicação básica sobre um assunto,
eu estou com o meu relógio aqui, ele está datando que minha quantidade de batimentos por minuto está entre 70 e 80 batimentos. Pode chegar ali a 90, né? Mas é uma circulação sanguínea de teor mais baixo, porque eu estou mais tranquilo, eu estou em estado de repouso, né? De 80, não sei se dá para ver, mas 87 BPM, 87 batidas por minuto. Agora, se eu estivesse na igreja, por exemplo, na Santa Igreja, estaria ainda mais baixo, 60 BPM, né? Pô, agora, se eu estivesse na academia, seria 150 BPM, né? Não sei, porque isso é esforço. Então, o coração ele acompanha as necessidades corporais com o bombeamento sanguíneo conforme for de sua necessidade, certo? Ele encontra-se no nosso corpo em uma posição estratégica, denominada mediastino. Grandes vasos se conectam ao coração. Então, nosso coração ele fica mais ou menos posicionado aqui, assim, no corpo. E tem muitos vasos que se conectam a ele, ao coração, aos pulmões e ao restante do corpo. Para o controle do fluxo sanguíneo, a estrutura cardíaca é dividida em 4 câmaras, tá? Então, tá lá o coração, e o coração é dividido em 4 câmaras, 4 aberturas, quatro compartimentos. 2 átrios de recepção sanguínea e 2 ventrículos de propulsão sanguínea. Então, os átrios, o que os átrios vão fazer? Eles vão receber o sangue que volta do corpo, sangue venoso. Eles recebem o sangue venoso e esse sangue venoso vai sofrer um processo e ele volta pelo ventrículo, que é uma câmara de propulsão, que vai dar um impulso para esse sangue voltar para o corpo. Então, isso aqui já é o sangue arterial, é o sangue que volta, que vem do coração e vai para o corpo. Então, basicamente a ideia é, você tem um sangue arterial, primeiro você começa no ventrículo de propulsão, que é o sangue arterial, ele vai para o corpo. Sai do coração, vai para o corpo, chega no corpo, faz os processos necessários, ele vai voltar para o coração. Nesse processo de retorno ao coração, ele vai entrar pelos átrios, que são as aberturas, as câmaras de recepção sanguínea. Esse sangue aqui já é venoso, rico em CO2, vai ser recebido pelo átrio e vai ser passado para o ventrículo em um processo de purificação sanguínea e, de novo, repassado para o corpo em forma de sangue arterial. E aí fica nesse eterno ciclo. É muito bonito isso, sinceramente. Eu olho para isso e falo, caramba, como pode, né? Coração, que é um órgão aparentemente tão, né, tão, tão elementar, como pode ele ser tão complexo, né? Então veja, tem que ter fixo na mente a ideia de sangue venoso, que é o sangue rico em CO2 que vem do coração e vem do corpo e vai para o coração. A ideia de sangue arterial, que é o sangue rico, nossa, sangue ciclo, né? Sangue rico em O2, que é o oxigênio, que vai do coração para o corpo em si. Esse processo de retorno, tá? Que é muito, muito realizado pelas artérias e pelas veias. As artérias fazem esse processo do coração para o corpo e do corpo, e as veias fazem o processo do corpo para o coração. A ideia de e a ideia de átrios e ventrículos. Os átrios são os compartimentos de recepção sanguínea no coração. Então eles vão receber esse sangue venoso e os ventrículos são os átrios de propulsão sanguínea, de envio sanguíneo, que já é o sangue arterial, tá? Então é isso. Os septos, só um detalhe importante, os septos interventriculares impedem a mistura do sangue arterial, que é o sangue oxigenado, que vem do próprio coração para o corpo, com o sangue venoso. O sangue arterial vem das artérias, é do coração para o corpo, com o sangue venoso, que é rico em CO2, que vai do corpo para o coração, otimizando o transporte de oxigênio aos tecidos, tá? Então eles não se misturam. Isso é importante.
Bom, agora vamos nos aprofundar um pouco mais no conhecimento dos átrios e dos ventrículos, tá? Átrios, primeiramente. Vamos lá, átrios. O átrio direito, você tem aqui um coração, tá? Então, o átrio direito, essa parte aqui, recebe das veias cavas superior e inferior o sangue venoso. Recebeu o sangue venoso, desoxigenado, rico em CO2, que retorna do corpo. Então, ele vai, aquele sangue que foi propulsionado vai para o corpo, que foi propulsionado do coração para o corpo, chega no corpo, sofre processos e vai retornar para o coração. Esse sangue retorna como um sangue venoso, entra pelos átrios, pelas veias cavas, e simultaneamente as veias pulmonares enchem o átrio esquerdo de sangue arterial. Então, enquanto um átrio fica cheio de sangue venoso, o outro vai ficar cheio de sangue arterial, o átrio esquerdo e o átrio direito. Enquanto o esquerdo fica cheio de sangue arterial, para compensar, rico em O2 oxigenado, o outro vai ficar rico em CO2 desoxigenado venoso, que vem dos pulmões, esse esquerdo, né? Sangue arterial. Para serem preenchidos, os átrios realizam um movimento de relaxamento chamado de diástole. Então, quando o seu coração fica mais relaxado, fica mais tranquilo, mais estufado, digamos assim, é porque os seus átrios estão recebendo sangue, estão sendo preenchidos por sangue. Por isso que quando o seu coração está mais em um ritmo mais lento, você fica mais calmo. Por quê? Porque ele está em um processo de preenchimento. Ele está em um processo mais lento de preenchimento. Você fica mais nervoso quando o coração começa a entrar em estado de ativação e ele começa a propulsionar o sangue. E aí isso gera um estresse maior, certo? E durante a passagem desse volume de sangue para os ventrículos, os átrios se contraem, entram em sístole. Então, quando o sangue que está nos átrios passa para o ventrículo e vai ser propulsionado para o corpo, o ventrículo é como se o átrio fosse espremido, fosse contraído para que saísse todo o sangue e fosse propulsionado para o corpo. Já a ideia de ventrículo, inclusive eu tenho que contar uma história para vocês, eu já contei essa história para muita gente. É uma história bem curta, mas é muito interessante. Já contei essa história para o meu amor, a Valentina, já falei dela para ela, já falei dela para várias pessoas, na verdade. Mas é uma história que eu nunca me canso de contá-la, porque eu acho muito interessante. Mas enfim, vamos primeiro terminar a ideia dos ventrículos. Bom, já os ventrículos, se o átrio vai fazer a recepção sanguínea de um sangue venoso que vem do corpo para o coração, o ventrículo vai fazer o processo contrário, vai fazer o processo numa via de mão contrária. Ele vai fazer o envio sanguíneo propulsionado em um sangue rico em O2, oxigenado, um sangue arterial. Isso aí. A sístole ventricular, ou seja, esse processo de contração do átrio e, e também do ventrículo é muito forte, especialmente no ventrículo esquerdo, que ao se contrair impulsiona o sangue para todo o corpo através da artéria aorta. Tem várias artérias no corpo humano, a aorta e tal. O ventrículo direito, não nessa parte do corpo, por favor, não vai me falar, né? Mas fazendo uma. Enfim, o ventrículo direito envia o seu conteúdo para os pulmões, tá? E através da artéria pulmonar, onde ocorre a hematose. O que é a hematose mesmo? Vamos voltar lá na hematose. Por que eu estou insistindo tanto na questão da hematose? Porque a hematose provavelmente, gente, vai cair, tá? A hematose é a combinação, é a troca gasosa entre o meio interno e o meio externo. O meio interno, a gente sabe que o sangue do corpo é muito composto por gás carbônico, é um sangue venoso, e ele vai para o interior dos alvéolos pulmonares, em processo natural do corpo humano, e o oxigênio, que está de fora do corpo humano, vai ser inspirado pelas cavidades nasais
e vai também passar para os alvéolos pulmonares. E dentro desses alvéolos pulmonares vai ocorrer um processo de troca gasosa. Isso é hematose. Um processo de troca gasosa nos alvéolos pulmonares, assegurando a oxigenação sanguínea em um processo de, de, de troca entre o gás oxigênio e o gás carbônico, que leva a uma oxigenação sanguínea, que leva a uma melhora na qualidade do sangue, digamos assim, sabe? Vamos ver. Basicamente isso, ventrículos, né? Já explico um pouquinho sobre. A história que eu tinha que contar é, na igreja tem, um, uma parte, eu já contei essa história várias vezes. Se vocês quiserem pular essa parte, não tem problema algum, tá? Mas eu gosto bastante dela. Na igreja a gente tem um sacramento chamado sacramento da Eucaristia. Você já deve conhecer, né? É quando há um pedaço de pão mais branco. Essa é a parte principal da missa, certo? Então, é quando a hóstia consagrada pelo padre se torna para nós católicos um mistério de fé em corpo e sangue de Cristo, né? Conforme é relatado nos evangelhos. Sim, Caio, beleza, mas o que isso tem a ver com ventrículo e átrio? Em, se eu não me engano, no século VIII ou no século VII, numa cidade chamada Lanciano, lá na Itália, inclusive eu tenho que ir lá um dia, se Deus quiser, aconteceu um milagre que se repetiu durante as eras, que foi um milagre eucarístico, que não aconteceu apenas lá, e aconteceu, tivemos um milagre eucarístico em 2010 também, que foi basicamente a hóstia consagrada, pão consagrado, a Eucaristia consagrada, se transformou materialmente em corpo e sangue. E aí, ponto. Esse milagre é absurdo por quê? Absurdo, digo, incrível. Por quê? Brilhante por quê? Porque como pode um pão, porque é trigo, né? A gente sabe pelo mistério da fé, obviamente ele se torna corpo para nós, etc. Mas como pode um pão, que é de uma substância, passar para outra substância completamente diferente, que é o sangue humano? E isso é o ponto. É um sangue humano, é um sangue do corpo humano. E é carne do corpo humano. E até hoje ele está em exposição. Tem os fragmentos da Eucaristia de Lanciano. E aí, qual que é o ponto, Caio? O que tem a ver ventrículos e átrios? Perceba, o ventrículo, eu contei para vocês que o sangue, quando ele parte do átrio para o ventrículo e ele é propulsionado ao corpo, normalmente são em estados de intenso estresse, tá? Não necessariamente todos os estados de estresse, mas é um estado em que você vai propulsionar esse sangue, né? Você não está mais preenchendo o seu coração, você está liberando sangue, porque você está em um estado de estresse, você está em um estado que precisa liberá-lo. Fizeram, obviamente, uma intensa pesquisa médica acerca da natureza da hóstia de Lanciano e descobriram que a carne do sangue da hóstia de Lanciano era constituída, isso aqui é uma ideia muito didática para vocês pegarem. Ela era constituída do ventrículo esquerdo de um coração humano, de um homem que foi submetido a um estresse tremendo e que provavelmente morreu após uma grande agonia. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas basicamente o que os médicos disseram é: essa Eucaristia aqui, essa Santa Eucaristia, que se transformou em corpo e sangue verdadeiro de um ser humano, esse corpo e esse sangue vem do ventrículo esquerdo. Qual é a função do ventrículo esquerdo, gente? Situação de estresse, situação que o coração precisa liberar sangue para ter força. O coração desse homem, no momento da morte, sofreu um grande estresse, logo precisou liberar muito sangue. Havia partículas muito contraídas no ventrículo esquerdo. Então,
seu ventrículo esquerdo estava muito contraído, estava uma liberação de sangue tremenda, uma forte agonia, porque os ventrículos dele estavam muito contraídos, e isso só acontece em situações de intenso estresse, e muita agonia, muita dificuldade, muito uma situação de morte mesmo, e uma morte horrível, que é basicamente a história de Cristo, da paixão de Cristo. Percebam, por que eu estou contando essa história para vocês? Não é só porque o Caio Católico está tentando evangelizar, não, tá? É basicamente porque eu estou tentando explicar para vocês uma didática, para vocês entenderem. O ventrículo ele é responsável justamente por esse momento de estresse. Apesar de eu ter essa história para mim como uma das histórias mais espetaculares que eu já vi na minha vida, se a gente usa ela também para aprender, é importante. Deus nos ensina até mesmo nisso. Quando você olha para essa história e percebe que o ventrículo esquerdo é usado em situações de estresse intenso, você consegue compreender toda esse funcionamento, tá? Toda essa gama de, de funções e etc. Tá bom? Enfim, agora eu vou fazer uma pequena passagem ali pela questão das válvulas, depois do sangue em si, a composição, a função do sangue. Então vamos lá. As válvulas são estruturas anatômicas que permitem o escoamento de um líquido em um único sentido. Então o líquido ele não vai seguir 2 sentidos, 3 sentidos, vai seguir um sentido único, certo? Eles impedem, por exemplo, o refluxo entre os átrios e os grandes vasos, evitando que o sangue volte às câmaras anteriores. A válvula tricúspide, também conhecida como atrioventricular direita, localiza-se entre o átrio e o ventrículo direitos. Já a válvula bicúspide, também denominada como atrioventricular esquerda, adivinhe, fica entre o átrio e o ventrículo esquerdos. As válvulas pulmonar e aórtica situam-se respectivamente na artéria pulmonar e na artéria aorta. Então, basicamente, são estruturas que vão permitir com que o sangue siga o fluxo que ele deve seguir, tá? É basicamente essa a ideia. Tais estruturas, isto é, essas válvulas, permitem a passagem do sangue em um único sentido e se fecham anatomicamente quando são forçadas no sentido contrário, para que o sangue não retorne, para que o sangue não aconteça esse refluxo sanguíneo, tá? Uma dupla circulação é mantida ininterruptamente, que é a circulação pulmonar, que é uma de pequena circulação, que ela possibilita a ocorrência, por exemplo, da hematose junto aos alvéolos, e a hematose e a circulação sistêmica, que é de grande circulação, simultaneamente garantindo que outra porção de sangue deixe o coração e percorra todo o corpo levando oxigênio e nutrientes e recolhendo gás carbônico e excretas celulares a partir disso, certo? O coração ele é composto de 3 camadas, da mais externa para a mais interna, mais externa, mais interna, tá? Então, o epicárdio ele é um tecido de revestimento do coração, o epicárdio. O miocárdio é um músculo estriado cardíaco com uma constante comunicação elétrica. E o endocárdio é um epitélio simples de revestimento interno que não permite ao miocárdio o uso direto do sangue que circula pelas câmaras. As artérias coronárias, que se originam na aorta, conduzem o sangue oxigenado para os capilares, os quais fornecem sangue para o trabalho muscular do coração. Tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de sistema linfático. É bem curto, bem revisional mesmo. Então, sangue, composição e função. Tá? O sangue, também chamado de tecido conjuntivo sanguíneo, circula pelo corpo de animais, vertebrados e, a cada ciclo, renova-se para desempenhar funções como. Aqui temos que nos ligar. Quais são as funções do sangue? O transporte de gases respiratórios e nutrientes para todos os órgãos
Então você vai usar o sangue para que ele consiga transportar gás e oxigênio, por exemplo, e nutrientes como ácidos nucleicos, né? Amidos, carboidratos, lipídios, proteínas para os órgãos e a defesa orgânica contra corpos estranhos. É o sangue que vai desempenhar essas funções. Ele é muito importante. O sistema cardiovascular tem o objetivo de transportar o sangue a todas as regiões do corpo. Então, o que, que o coração vai fazer? Ele vai bombear o sangue, ele vai circular esse sangue para todo o corpo. Entenderam? Sem o tecido sanguíneo, as muitas substâncias necessárias para o nosso metabolismo não seriam encaminhadas ao devido destino. E aí a gente morreria. Né? As células sanguíneas são produzidas pela medula óssea vermelha, que é o tecido hematopoético. Tais células, inicialmente chamadas tronco, mais tarde se dividem entre as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, que a gente vai ver com calma mais tarde. E aí, resumão geral sobre sistemas, né? Componentes sanguíneos. Resumão assim, geral sobre as hemácias, que são, a gente viu, né, que possui hemácias, possui, se não me engano, leucócitos, né, que a gente viu, hemácias, leucócitos e plaquetas, certo? É isso? Isso mesmo. Tudo isso aqui são células tronco, né, células sanguíneas tronco. Então, as hemácias são glóbulos vermelhos ou eritrócitos, e a função delas é transportar gases O2 e CO2 que se ligam à hemoglobina. Tudo bem? Então ela vai fazer esse transporte gasoso, esse transporte de gases O2 e CO2 pelo corpo humano. Então as hemácias farão isso. Os leucócitos são glóbulos brancos, então você tem leucócitos, linfócitos, monócitos, neutrófilos e eosinófilos, se eu não me engano. A letra está bem ruim, como sempre. Está bem inintendível, ininteligível. Ela vai fazer o quê? O combate a infecções e reações alérgicas, por exemplo. Então, se você tem uma deficiência de leucócitos, pessoas, por exemplo, com câncer, elas têm uma deficiência muito grande de leucócitos com o câncer. Porque os leucócitos vão trabalhar justamente para combater o câncer e aí acaba perdendo muito leucócito e fica muito aberta a uma imunidade baixa e principalmente para acabar pegando doenças e e infecções justamente nesse período de baixa de leucócitos, entram as doenças e não conseguem ser combatidas por esses organismos. Você tem uma resposta, uma memória imunitária, que é uma produção de anticorpos, por exemplo, uma quebra e uma eliminação de corpos estranhos, então é um sistema de defesa intenso do corpo humano. O corpo humano ele se defende justamente com o uso dos leucócitos. A destruição de bactérias e o combate a infecções. Eu lembro, por exemplo, quando a minha avó teve câncer, eu vou dar o exemplo dela. Ela teve, ela foi fazendo um transplante de órgão, né, do rim, e deu certo o transplante. Só que no pós-operatório dela, o índice de leucócitos, porque depois de um transplante de órgão, o índice de leucócitos da pessoa baixa muito. Acaba diminuindo, por quê? Porque você perdeu um órgão, você trocou de órgão. Então o seu organismo ainda vai se adaptar com esse novo órgão. Então o índice de leucócitos dela começou a baixar, e isso era na época da pandemia. Então, a chance dela acabar desenvolvendo uma doença, alguma coisa, era alta. Tanto é que ela ficou até em estado, ficou até afastada, né, do convívio e tal. Só que aí, com a baixa dos leucócitos, o que que começou a se desenvolver? Câncer. Então, no período de transição entre o transplante de órgãos, que foi originado pelo lúpus, né, que era uma doença degenerativa, e o câncer dela, o que aconteceu? Os leucócitos dela baixaram, estimulou a produção
e estimulou o desenvolvimento do câncer, que acabou tomando o corpo dela e ela acabou falecendo. Deus a tenha. Então, pessoal, veja quão importante é você produzir a produção dos leucócitos, a produção dessa substância no corpo humano. É importantíssimo, imprescindível. Bom, e as plaquetas, né? As plaquetas elas são os trombócitos, que são fragmentos de megacariócitos, que vai basicamente fazer a coagulação sanguínea, tá bom? Para esse sangue não, não ficar grosso, tá? Áspero, digamos assim. Você tem, ele também é composto por água, né? Que vai fazer a dissolução e o transporte das substâncias, por óbvio. O sangue precisa de água, né? Para ele conseguir pegar essas substâncias e dissolvê-las e transportá-las. De glicose, íons, gases, lipídios e hormônios, que são reações químicas para metabolismo e sinalização bioquímica, muito importante também. E proteínas funcionais, como imunoglobina, albumina, para quem gosta de academia, né? São proteínas, né? E fibrinogênios. Você tem, por exemplo, a resposta imunitária, o uso, né? A função para a resposta imunitária, que é a produção de anticorpos. O controle de líquidos, que é a pressão osmótica, e a própria coagulação sanguínea, né? Para o sangue se manter em uma forma aquosa, uma forma boa, né? Então, vejam, gente. Basicamente, sistema cardiovascular é isso. Sistema linfático, vocês podem ver que o sistema linfático é isso aqui no livro, tá? É basicamente só a página 46 e 47. Então, eu vou apenas ler alguns trechos aqui, tá? Para trazer para vocês uma pequena dissertação sobre, tá? O sistema linfático ele vai fazer justamente a limpeza dos tecidos orgânicos e vai remover o excesso de líquido que escapa dos capilares, que são aqueles vasos que vão fazer a junção do sangue nos vasos, certo? Bem como resíduos de células, proteínas e de outras substâncias envolvidas em combates imunitários. Os vasos linfáticos recolhem moléculas de alto peso molecular e etc. E as encaminham à circulação sanguínea. Veja que o organismo ele produz bastante linfa, que é a célula do sistema linfático, que é um composto ali de proteínas e lipídios que percorre os vasos linfáticos e desemboca no sangue venoso que vem do corpo para o coração, direto para os átrios, por tronco das veias subclávia e jugular, liberando as impurezas coletadas e protegendo o organismo. Então vai ser basicamente um vaso de defesa, um vaso de proteção do corpo humano, tá? As células do sistema imunitário se movimentam pelos vasos linfáticos e desenvolvem respostas orgânicas mais críticas, tá? Os linfonodos, etc. Então elas vão eliminar substâncias nocivas e micro-organismos invasores. Então percebam que o sistema linfático basicamente é isso, tá? Esse é um resumo bem básico. Mas o sistema linfático vai trabalhar para o quê? Vai fazer a limpeza, vai fazer a manutenção do corpo e e o funcionamento, e para que o funcionamento do sistema imunitário se mantenha bom, se mantenha um bom rumo, um rumo correto, é preciso o sistema linfático para fazer essa limpeza, fazer essa purificação do corpo por meio dos vasos e das produção de certos organismos, tá bom? Bom, basicamente é isso. O sistema cardiovascular, basicamente isso. Eu vou fazer mais um vídeo. Esse já é sobre a revisão que a Vanessa passou, para que vocês possam estar zero bala para a prova, estar bem. Espero que vocês gostem dos vídeos e possam ajudá-los nos seus estudos. Que Deus os abençoe eternamente. Estejam sempre com Ele e busquem sempre a Ele, viu? Deus os abençoe. Até mais.